Olá, alguém assistindo já? E me ouve também? Você consegue ver? Tá, me ouve e consegue ver também a apresentação, uma tela do PowerPoint na mesma tela? Bacana. Então tá tudo funcionando. Maravilha. Então tá, então é só esperar uns minutinhos para o pessoal ir chegando. Muito bom, né? Prático. É. E você conseguiu baixar o download também? Fazer o download da apresentação? Tá. Ok, mas eu acho que fica disponível para quem fez a inscrição. Então, vamos só esperar uns minutinhos para começar no horário. E temos 33 inscritos, então o pessoal deve estar chegando. Eles recebem, acho que todo mundo recebe um e-mail de lembrete. Legal. Eu vou deixar ligado, porque assim eu vou dando um oi para todo mundo que vai chegando e para ver se ninguém tem nenhum problema. Eu acho que deve estar escrito aí para vocês que estão assistindo que para fazer perguntas tem que digitar uma hashtag antes da pergunta, só para identificar. Porque vocês podem ficar conversando, inclusive, entre vocês durante a apresentação, mas quando for uma pergunta para mim, é melhor colocar a hashtag antes, ok? Tá. Isso, só vou começar a 1h30, que é o horário agendado. Dou uns minutinhos aí, uns 2, 3 minutinhos para o pessoal acabar de chegar. Tem mais alguém assistindo já? Aqui eu não consigo ver ainda quantas pessoas estão online. Deixa eu tentar. Se for chegando alguém, vai dando um oi para eu saber que já tem mais gente assistindo, tá?
Oi, pessoal, bom dia, boa tarde já, né? Quem for chegando, vai dando um oi para saber que vocês já estão aí e para eu saber quem são vocês que estão assistindo a apresentação. Tem um chat do lado aí, provavelmente, da tela de vocês. Vocês podem clicar para começar a interagir. Mais alguém chegando aí? Olá, pessoal. Boa tarde. Vocês podem ir dando um oi no chat, quem for entrando.
para eu saber quem está assistindo a apresentação, por favor. Opa, que legal. Muito bom, Todesca. Você me ouve, não precisa escrever, né? Que bacana. Que bom que deu tempo de eu te avisar e você participar. Cláudio, você está aí também, né? Opa, mais alguém chegou? Tranquilo para entrar, né, gente? O pessoal só deve estar bem atrasadinho. Oi, Vanusa, muito bom. Muito bom, o pessoal está chegando. Oi, oi, Suelen. Legal, legal. Fácil de entrar, né, gente? A plataforma é bem intuitiva. Isso. Vocês conseguiram baixar o download? Oi, Rita. Oi, Anderson. Muito fácil, né? Muito. Vocês viram que tem, se vocês quiserem fazer uma pergunta, vocês digitam hashtag antes da pergunta para eu conseguir identificar aqui. É um pouquinho assim complicado ficar falando e ao mesmo tempo olhando para o chat, mas eu vou tentar e é a primeira vez que eu estou fazendo essa experiência, então talvez eu me atrapalhe um pouquinho, mas a ideia mesmo é a gente fazer um bate-papo sobre o assunto. Qualquer probleminha técnico que vocês forem tendo ao longo da apresentação, vocês dão um gritinho aí que eu paro e a gente dá uma olhada, tá? Vou dar mais 2 minutinhos. Mariana, oi. Não, eu estou só batendo um papinho inicial, não comecei a apresentação ainda. Mas a maioria que está me dando um oi até agora parece que está tranquilo, em termos de conexão. 2 minutinhos e a gente começa, tá? Vocês podem conversar entre vocês, e se vocês quiserem, então, fazer perguntas, vocês usam a hashtag. Eu vou dar bastante espaço para vocês perguntarem. A ideia não é ficar falando o tempo todo, né? Então, eu fiz uma síntese do que eu estou dando de curso de curadoria. Então, basicamente, peguei, assim, alguns slides especiais para a gente conversar. E vou falando um pouco mais devagar para todo mundo poder acompanhar. Ok até aqui, gente? Está todo mundo conseguindo acompanhar bem? Ninguém com fome por aí? Todo mundo já conseguiu comer? Ok, ok. Então, fica gravado, Vanusa, fica na plataforma, tá? E então, depois que eu finalizar, em seguida você já pode assistir toda a apresentação de novo, tá? A única diferença é que quem assiste depois, claro que não vai conseguir interagir, né? Vocês vão tendo, quem está assistindo vai tendo a oportunidade de ir perguntando também, né? Então, essa é a grande diferença, mas quem tiver qualquer outro compromisso, pelo menos não vai perder o essencial, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. Vamos falar um pouquinho sobre curadoria de informação. Esse primeiro slide que eu coloquei é da GoGoble, é uma ideia apenas para a gente ter assim, uma dimensão de como estão sendo inseridas as informações no mundo a cada segundo. Então, mostra entre cada aplicativo quanto por minuto, quanto por segundo
está entrando de informação no mundo. Então, só para dar uma dimensão do desafio que aumenta a cada segundo, para a gente conhecer, para a gente acompanhar e para a gente fazer um filtro em relação à informação que a gente tem disponível. Então, foi com base nessa complexidade, né, de informação que aumenta a cada minuto, que surgiu o termo da curadoria associado à gestão da informação. Porque a curadoria, vocês sabem, ela é um termo muito mais vinculado, por exemplo, à área de artes, à área de cultura, né? Então, eu vou fazer a curadoria de uma exposição, a curadoria de um evento, né? Então, eu fazer a seleção, eu procurar, né, os melhores palestrantes, eu procurar os melhores quadros para aquele evento. Na curadoria da informação, você tem que fazer uma seleção da informação, quer dizer, do conteúdo que você encontra na web referente àquele assunto que você está procurando e conseguir, então, transmitir aquele assunto de uma forma já filtrada para o teu leitor, para o teu usuário. Né? Então, hoje, o que a gente vê muito, assim, de estratégia digital, está muito relacionado a marketing de conteúdo. Então, o marketing de conteúdo nada mais é do que você fazer uma curadoria de conteúdo, você colocar assuntos interessantes para o teu usuário, saber procurar alguma coisa que ele dificilmente vai encontrar, né, para daí você conseguir atrair o interesse dele, né? Então, a curadoria é diferente de pesquisa, é diferente de fazer o que o bibliotecário, por exemplo, já faz no dia a dia, é diferente de você apenas compartilhar informação, né? A curadoria é você se especializar no ato de filtrar informação e conseguir agregar valor naquele conhecimento do teu usuário, tá? Que não necessariamente é o teu conhecimento. Então, você vai fazer, por exemplo, a curadoria de uma exposição, você não é um artista, né? Mas você conhece sobre artes, você conhece os artistas, você conhece sobre quadros, você conhece sobre a história da arte, então você sabe das fontes de informação sobre esses assuntos, e isso tudo vai fazendo com que você seja uma pessoa especial e valorizada no mundo, né, da curadoria das artes, tá? Então, esse primeiro slide, ele dá essa dimensão do que a gente pode encontrar no mundo a cada segundo e como isso está aumentando exponencialmente e como, então, a gente vai fazer para filtrar tudo isso, tá? Vocês fiquem à vontade para ir perguntando, tá? A gente vai seguindo, tá? Então, eu só quero um ok de vocês de vez em quando para saber que vocês ainda estão por aí e que estão conseguindo me acompanhar, tá? Só para eu não ficar com a impressão, pelo menos, de que eu estou falando sozinha aqui, ok? Bom, então, curadoria da informação é basicamente a mesma coisa que curadoria de conteúdo, curadoria informacional, né? Oi, Cristiane. E o diferente, né, de curadoria algorítmica de informação. O que é curadoria algorítmica, né? A curadoria algorítmica é você fazer a busca no Google, né? Então, você depender apenas dos algoritmos do Google. Então, a inteligência do Google é que vai dar para você a resposta daquela tua pergunta, né? Então, isso é a curadoria algorítmica. Então, ela é diferente da curadoria de informação que alguém faz, porque não envolve a questão intelectual, não envolve a tua capacidade de filtrar, de discernir sobre uma resposta ou outra. Envolve apenas a lógica algorítmica, tá? Então, o curador, ele está relacionado à capacidade de você entender a necessidade do usuário, entender de fontes de informação, entender de um pouco daquele conteúdo, tá? Então, estudar um pouco sobre o que a gente vai mostrar hoje na apresentação,
para se dizer e para se posicionar realmente como um profissional de curadoria, que é diferente de um profissional que apenas pesquisa a informação, né, e passa. Você não vai estar apenas compartilhando, ok? Bom, então, aqui você não deve confundir a curadoria de informação com compartilhamento, que nem eu acabei de dizer, tá? Então, eu estou lendo uma coisa no Facebook e eu compartilho com alguém porque eu acho que é interessante. Isso, por si só, não é curadoria, tá? Isso é o que todos nós fazemos, todos os momentos, porque nós achamos que possa ser interessante para os nossos amigos que estão no Face, né? Então, ela não é também específica de uma área só do conhecimento, né? A curadoria ela pode ser feita em qualquer área do conhecimento. E ela também não é apenas tecnologia, ela envolve ferramentas, a gente vai mostrar algumas ferramentas, vou falar sobre algumas ferramentas para vocês, que são muito importantes para você se dizer um curador de informação, tá? Mas não é só, tá? Então, não é só tecnologia. Então, é você também dominar um pouco a necessidade do teu usuário. Então, conhecer o teu usuário, conhecer aquilo que vai mexer com ele, aquilo que vai pegar na alma dele, é muito mais importante do que você saber que existe um RSS, saber que existe uma ferramenta que vai te ajudar a fazer essa curadoria. Porque às vezes você tem a ferramenta e não sabe o que fazer com ela, e não sabe quem são os usuários que vão realmente precisar dela e como eles vão utilizar, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso daí, né? Então, o curador, ele vai ter um contexto, né? Ele vai ter um tema pelo qual ele vai perseguir, e vai se aprofundar normalmente, e ele vai ter um percurso que é um caminho. Então, ele vai ter as fontes de informação, que são tanto sites, endereços na internet, para ele buscar informação em primeira mão, ou como também pessoas, né, que também podem estar na internet ou até não estarem. Às vezes é alguém que eu dou uma ligada, né, que nem o Cláudio, por exemplo, que está assistindo, me deu um toque, falou, Renate, mexe um pouquinho a tua câmera que não está legal, então ele me passou uma informação que para mim era muito importante, mas que foi uma coisa pessoal, foi entre nós aqui pelo celular. Então, tem algumas questões da curadoria que envolvem uma boa agenda, que envolvem um bom networking, uma boa rede de relacionamento, né, de pessoas que te passam informação em primeira mão, né, que às vezes é muito mais importante do que você conhecer um blog, conhecer um site que seja uma fonte primária de informação, né? Então, às vezes um bom Twitter, às vezes o endereço de alguém quente no Twitter é muito mais importante do que um site, do que um portal, tá? Então, isso é um percurso, tá? Caiu. Peraí, caiu aqui? Ah, peraí. Ok? Voltamos? Ok. Tá funcionando, agora caiu. Acho que agora tá voltando. Tá, ok. Então, assim, então muito mais importante do que você ter, às vezes, um site, é você ter uma pessoa que te dê uma boa informação e é você ter um caminho para seguir por aquela informação. Então, o contexto e o percurso são coisas muito importantes dentro do processo de curadoria, tá? Outra questão importante é você determinar como o teu roteiro diário, né? Como você vai se atualizar diariamente. Então, o que você busca para se atualizar? Então, se você segue algum alerta no Gmail, se você tem grupos no LinkedIn, se você tem feeds de páginas que você assina, se você segue alguém no Twitter, tudo isso você vai criar como um roteiro para você conseguir seguir o teu processo de curadoria. O Cláudio está me dizendo aqui que ele só vê o slide mudando. Não está me vendo? Porque aqui aparece que eu estou ao vivo. Tá? Pessoal, vocês estão me vendo e estão vendo o slide? Eu vou seguindo aqui, tá?
Vamos ver se vocês conseguem clicar. Ok, a Vanusa está vendo tudo, o Anderson está vendo tudo, Cláudio. Ok. Então, aqui você... Então, levantar esse roteiro, né? Como você vai se atualizar? Então, quais vão ser as suas fontes de informação primeiras e primárias, tá? Então, uma pergunta que eu faço para vocês, de cara eu pergunto, quem hoje de manhã escutou o canto do cometa? O cometa que acabou de ser notícia no mundo todo, que acabou de pousar um robô nele, e os cientistas do mundo todo estão comemorando, e a primeira informação que eles mandaram foi o som do cometa, ouvido a 10 mil vezes de amplificação, para que a gente pudesse ouvir no nosso ouvido normal, né? O Anderson está dizendo que ouviu, né? E eu também hoje de manhã ouvi. E foi assim, muito emocionante, e poucas pessoas que eu imagino até agora pararam para ouvir essa informação, ouvir esse som. Então, isso é um aspecto de curadoria, por quê? Porque é algo diferenciado, é algo novo, é algo que poucas pessoas ouviram, é algo que agrega valor, que causa impacto, tá? Então, tudo isso junto, se você pegar e divulgar para o teu público-alvo, você vai ser valorizado, tá? Porque você foi lá, percebeu que aquela informação era importante para aquelas pessoas e divulgou em primeira mão. Então, amanhã, depois, muitas outras pessoas provavelmente vão estar falando daquele assunto, mas você foi o primeiro, né? Então, você consegue se valorizar. Então, eu assim, bolei uma frase que eu coloquei nessa apresentação, aqui nesse slide, que diz assim, tem gente que lê, mas não ouve, né? O curador tem o papel de amplificador. Então, é basicamente isso. Eu peguei aquela informação do cometa e coloquei aqui nessa apresentação de hoje. Então, eu amplifiquei essa informação, tá? Eu dei voz para ela. Então, esse é um papel de um curador. Então, vocês percebem que é bem diferente do que falar, do que fazer uma pesquisa, do que compartilhar apenas. Além de compartilhar, eu contextualizei, tá? Eu coloquei esse tema no contexto da nossa palestra de hoje, tá? Então, isso dá um outro significado para essa informação, tá? Tem um livro do Chu, que é bem bacana, que fala sobre a gestão do conhecimento e a criação do significado, e fala da importância dessa questão, de você criar significado para aquela informação que você está dando, né? Então, o curador tem esse papel. Quando você consegue fazer isso, o que acontece? Você fixa o conceito da informação para aquela pessoa que está recebendo de você aquele conteúdo, né? Então, o conteúdo nada mais é do que uma informação que passa a ter uma relevância, que é o que o marketing está buscando fazer, marketing de conteúdo, que é o marketing para fazer com que você consiga agregar valor naquela informação, ok? Então, pessoal, podem ir perguntando, tá? Eu vou parando aqui a apresentação e vou respondendo à medida que for dentro dessas questões que eu estou colocando, tá? Então, seguindo, por que a gente precisa da curadoria de conteúdo, da curadoria de informação, né? Então, então a gente precisa para desempenhar um papel central para dar, então, a consciência e a credibilidade para a nossa marca, né? Então, se você é um consultor, se você é um profissional, né, da informação, se você tem um produto, se você quer se posicionar como uma referência, você quer valorizar a tua área de atuação, você precisa, então, trabalhar de forma mais profissional essas questões da curadoria. Então, ela te ajuda a aumentar o envolvimento do teu site, se você tiver um blog ou um site, né? Ela é uma estratégia para você conseguir novos clientes ou novos seguidores, né? Você se torna uma referência
na tua área, né? E você vai, com certeza, aumentar o tráfego do teu site e conseguir ter mais, um posicionamento melhor nos sites de busca também, porque você vai ter mais referências e vai ter mais links, tá? Então, são algumas das vantagens de você desenvolver esse papel da curadoria no seu lado profissional. Bom, e aí algumas dicas legais para vocês fazerem uma boa curadoria. Então, quando eu digo feeds, vocês assinarem feeds, eu digo vocês assinarem páginas, né? Páginas do site. Então, eu vou falar um pouquinho disso, um pouco mais para frente, mas qual que é a ideia? A ideia é você receber informação na sua página e não buscar mais informação no site. Então, através de assinatura, você consegue inverter essa sequência. Então, você passa a receber informação e uma das possibilidades é ter uma assinatura numa ferramenta. Como era o Google Reader, para quem já conhece, que deixou de existir, né? Mas o Google Reader tinha um pouco esse papel de você abrir todo dia e ler os sites que você assinava. Né? Então, eu vou mostrar para vocês, hoje eu vou falar rapidinho do Feedly, que é o que eu utilizo. Pois é, eu também sentia muita falta do Google Reader, eu senti muito quando ele descontinuou, mas hoje o Feedly substitui perfeitamente, tá? Ele é realmente uma ferramenta bem bacana, Cristiane. Abuse dos recursos multimídias, então, quando você for falar de algum conteúdo, poste também um vídeo, um podcast, uma apresentação, né? Sempre use outros recursos, não só o texto, né? Crie revistas online. Então, hoje a gente tem ferramentas para criar revistas a partir de uma curadoria automatizada, onde você coloca palavras-chave e a revista online, ela se forma a partir daquelas palavras-chave. Então, eu vou falar de algumas ferramentas e estou deixando para vocês também uma dica nas referências de algumas ferramentas que vocês podem buscar, né? E as fontes primárias que a gente falou que são assim, primordiais, né? Então, sempre buscar as pessoas mais quentes que falam sobre aquele assunto. Então, eu adoro o Twitter, eu gosto muito do SlideShare, né? No LinkedIn, algumas coisas são bem bacanas, tá? Agora, realmente, o Twitter é onde eu exploro mais, porque eu vou buscar as pessoas que as pessoas seguem, né? Então, aí eu vou chegar naquele que é o bambambam do assunto, e aí eu passo a seguir aquela pessoa, e eu, de fato, consigo chegar na fonte primária daquela informação, daquele conhecimento, né? Então, por exemplo, se você segue um escritor, né, um especialista na área, então, por exemplo, a Lúcia Santaella. A Lúcia Santaella é uma especialista na área de semiótica. Então, se você for descobrir quem segue a Santaella, a partir do Twitter dela, você vai ver quem é referência para ela. E aí você começa a seguir as referências dela. E depois você segue as referências que as referências dela seguem. E aí você vai chegando naquele que cria a referência, né? E aí você vai tendo uma bela fonte de informação para conseguir, a partir daí, usar como estratégia para divulgar os teus conteúdos, tá? E tem aqueles que influenciam, né? Tem aqueles blogueiros, que são os formadores de opinião, os analistas, que logo pegam uma informação e publicam uma análise e um comentário, uma crítica sobre aquilo, né? Então, eles também são fontes importantes para você ir formando a sua opinião referente ao assunto, tá? Então, essas são algumas das dicas. Se vocês tiverem mais dicas também, podem publicar, que aí eu vou divulgando aqui, e que são sempre bem-vindas, porque a gente nunca tem todas, né, gente? Hoje em dia é impossível dizer que nós somos conhecedores totais do assunto, né? Somos meros facilitadores, porque a cada momento alguém sabe mais do que a gente. Bom, aí
Aí vamos falar um pouquinho sobre o conjunto de competências que você tem que desenvolver, né? Então, você tem que ser bom, tem que pelo menos desenvolver um bom conhecimento na mineração de dados, quer dizer, saber reunir os dados e filtrar esses dados, usar ferramentas de estatística, usar ferramentas um pouco mais complexas para você conseguir separar o joio do trigo, tá? Então, isso não é da noite para o dia, isso você precisa mesmo fazer um curso, ser um pouco autodidata, né? Porque a mineração de dados, que é o data mining, é uma área de conhecimento complexa, tá? Mas importante para a formação do curador. Então, ir além da curadoria de algoritmo, quer dizer, não depender do Google para buscar, para trabalhar sua curadoria, porque o Google todo mundo tem, né? Dominar algumas ferramentas fundamental, então o Feedly é uma ferramenta fundamental, ou pelo menos um agregador de notícia que seja similar ao Feedly que você prefira, que são alguns que eu vou deixar para vocês também, né? Algumas competências informacionais são fundamentais, então, por exemplo, saber pesquisar. Saber pesquisar não é só você digitar uma palavra, né? É você saber criar uma estratégia de busca, saber combinar palavras, saber usar bem os coordenadores booleanos, né? E saber como cada base de dados funciona, porque cada uma tem uma sintaxe diferente. Então, às vezes você usa uma aspa numa, às vezes você usa o and noutra, às vezes você usa o e na outra, então, uma em português, outra em inglês. Então, as sintaxes mudam e tem que dominar isso para poder chegar num bom resultado. Tem que ter, vou pular alguns aqui, né, gente, que alguns são óbvios, tá? Mas tem que ter a capacidade de resumir, tem que ter uma boa capacidade de encontrar, que é o findability, né, que é a capacidade que vai além de buscar, é de ter a certeza de que você de fato encontrou a informação que você buscava, tá? Essa certeza você só vai conseguir com o feeling, né, que você vai tendo à medida que você vai dominando aquela área do conhecimento e tendo também o retorno do teu usuário dizendo, pô, que bacana isso que você passou, que legal essa informação. Então, essas são questões assim que vão dando para você a certeza de que você está no caminho profissional, no caminho certo do findability, né? O decidability também é uma competência importante, porque é você, dentro de um monte de informações sobre aquele assunto, o que vai ser mais relevante? Como decidir sobre aquela informação, se ela é mais importante do que a outra, né? Então, isso também vai da sensibilidade, vai do teu espírito crítico, vai da tua experiência e vai do feedback que o teu usuário vai dando à medida que você vai trabalhando essa informação. Então, então isso tem que ir sentindo no dia a dia. Então, à medida que você vai trabalhando essas competências, você vai conquistando a confiança, a credibilidade, e aí você vai se formando como um curador com base nesse domínio de todas, da soma de todas essas competências e outras tantas que vocês vão percebendo pelo caminho, né, que vão surgindo também. Perguntas até agora, pessoal? Está todo mundo assistindo tranquilo? Estou sendo clara? Tem alguma dúvida? Vão colocando, tá? Então, em termos de competência, a gente pode voltar depois com base em alguma pergunta que vocês façam. Fiz uma, deixa eu ver aqui onde está, Cláudio. Você fez uma pergunta? Opa, fiz uma. Você escreveu. E qual é a pergunta? Você tem que escrever com a hashtag, né? Eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui. Deixa eu ver. Não estou vendo nenhuma pergunta. Vamos aguardar mais um pouquinho aqui. Escrevi e veio antes. Se você puder escrever de novo isso. Bom, para você aparece, para mim não. Deixa eu ver aqui. Para mim não está aparecendo a pergunta. Procura escrever sem a hashtag, então. Vamos ver se ela aparece.
Por que para mim não está aparecendo aqui? Vamos ver. Vamos indo aqui e procura escrever a tua pergunta sem a hashtag para eu ver se eu consigo identificá-la. Quais são os inimigos da informação, né, gente? Então, não é a quantidade de informação que a gente tem, né? Então, a quantidade não é um inimigo. O inimigo é você não saber fazer um filtro adequado. Então, é você ter uma falha de filtros, segundo diz o Clay Shirk, que é um dos gurus da informação. Então, ele é um dos gurus da internet. Então, a falta de domínio nos mecanismos de busca é um inimigo da informação. A falta de atenção, a falta de foco, né? Então, a gente está sempre vendo uma coisa e buscando outra. A dificuldade de administrar o tempo é um grande inimigo da informação, porque a gente vai indo de um assunto para outro e o tempo se esvai com muita rapidez, né? A ansiedade por encontrar alguma coisa é algo assim realmente muito sério, porque isso também faz com que a gente não raciocine de forma correta, não dê o tempo, e a dificuldade de separar o urgente do importante do necessário. Deixa eu ver se eu consigo enxergar essas perguntas. Espera um pouquinho, gente. Vamos ver aqui. Vou sair dessa página. Ok. Ok. Aqui deu uma limpada no chat e eu não consigo ver perguntas. Então, perguntem sem hashtag aqui. Vamos ver se a gente consegue, se eu consigo ver a pergunta. Tem algum problema na comunicação aqui. No dia de hoje temos vários especialistas. Então, ok. Cristiane, qual o critério para saber qual a melhor fonte? Então, o critério é o uso principal de fontes primárias. Primárias é onde nasce a informação. Então, se aquela informação ela surge daquele especialista, porque ele escreveu um artigo, ele está fazendo a crítica, então é dele que está vindo aquela informação. Então, você usando ele como referência, ele é a fonte, né? Então, ele é que vai ser a referência daquela informação. Então, se você vai falar, por exemplo, sobre uma legislação, a fonte daquela lei é sempre o Senado Federal, onde sai a informação, é a Câmara dos Deputados que vai fazer algum comentário, é algum especialista nessa área legislativa, né? Então, se você vai falar de Big Data, por exemplo, você vai buscar quem são os bambambãs de Big Data, né? Então, por exemplo, o José Papo, que é o evangelista da Google, então ele é a pessoa que mais conhece do assunto. Então, você vai buscar referências, né? E vai ver onde essas pessoas publicam, aonde elas colocam seus artigos. Então, pode ser no blog do José Papo, pode ser na página dele do LinkedIn, pode ser na própria página da Google, tá? Então, como é que eu vou saber, qual que é o critério que eu vou usar? O critério é buscar saber se aquela pessoa é uma referência e se aquela informação, ela vem de fato, próxima, pelo menos, da onde ela surgiu. Então, e qual é a fonte que a pessoa cita? Se alguém faz um comentário numa página qualquer da internet, a internet já não tem data, né? Você não sabe de quando é aquela informação. A pessoa não cita uma fonte de informação para aquele comentário. Você não olha primeiro da onde vem aquela pessoa, quem é aquela pessoa, qual é a referência sobre ela. E aí você sai comentando aquilo, tá? Isso é um perigo, né? É um perigo porque se você quer se formar como um curador, você tem que ganhar confiança. Então, o que mais a gente viu agora nesse período de eleição foi gente replicando conteúdos de outros murais sem checar a informação, compartilhando direto.
Então, esse é o principal perigo da curadoria, tá? É você não checar a fonte. Então, nós vimos muitas informações falsas, nós vimos muitos fakes, né? Muitos perfis que não eram, de fato, pessoas que estavam produzindo informação e sim plantando informação falsa, tá? Então, se você não checa da onde está vindo aquilo, você não tem como compartilhar ou nem reproduzir, e muito menos produzir uma informação sua com base naquela outra informação, tá? Então, esses são alguns cuidados importantes. Bom, seguindo aqui, vão fazendo perguntas sem hashtag, porque essas eu consigo ler aqui. O Paper.li, gente, é uma das ferramentas que eu tenho mais visto como curadoria de informação. Então, ele é muito simples de utilizar, é uma ferramenta que vale a pena dominar, que você pode selecionar as fontes de informação que você quer que sejam buscadas, e você assina os feeds, e ele vai montar uma revista online para você, a qual você pode definir a periodicidade que você deseja que ela tenha, tá? Então, eu quero montar, por exemplo, um Paper.li sobre curadoria de informação. Então, eu vou procurar fontes de informação que sejam importantes e relevantes, e vou dizer, toda semana eu quero que esse boletim seja publicado. Então, o Paper.li vai ser produzido, eu vou fazer uma seleção daquelas informações que forem identificadas e vou criar a minha ferramenta, tá? Então, existem alguns tutoriais no Facebook, a gente pode depois fazer um webinar só sobre o Paper.li, posso mostrar para vocês como ele funciona, mas para efeito... Ah, tá, pausar aqui. Para efeito dessa nossa apresentação, eu estou mostrando o Paper.li como um dos principais, e nas referências você pode usar outro. O Flipboard, Vanusa, ele é mais utilizado para o Macintosh, para a Apple, tá? Então é uma das condições aí para você utilizar. Agora, existem várias outras, olha, mais de 40, 50 ferramentas que eu tenho visto citadas para fazer revistas online, que você monta mais ou menos dessa maneira. Você seleciona as páginas que você deseja que sejam acompanhadas e você monta, de acordo com a periodicidade que você quer, o seu boletim eletrônico. Então, isso pode ser, inclusive, um produto seu, um serviço seu, dentro de uma biblioteca, tá? Porque o assunto pode ser os assuntos do teu usuário, pode ser os assuntos da tua área do conhecimento, e você pode montar um boletim sobre qualquer área. Pode se chamar, por exemplo, Boletim da Biblioteca da Empresa XPTO. E aí você cria um boletim sobre aquele assunto, tá? Então, vou seguir aqui, dando só essa dica para vocês. Aqui uma dica interessante sobre curadoria. Quando você quer que o teu conteúdo seja visto, procure criar estímulos para o teu leitor. Então, por exemplo, você vai colocar um vídeo. Diga já quanto tempo esse vídeo vai demorar para rolar. Porque senão a pessoa não sabe, ela pode nem querer abrir. Por exemplo, você coloca um vídeo bacana e fala assim, gente, veja esse vídeo de 2 minutinhos apenas. Então, aqui eu estou colocando esse slide que mostra que tem o tempo como destaque para dizer o seguinte, olha, para você ouvir sobre a importância de curadoria, você só vai demorar 9 minutinhos, tá? Então, vale a pena você assistir e conhecer um pouquinho mais, tá? Então, essa é uma dica bem bacana. Aqui eu estou deixando para vocês alguns agregadores conhecidos, além do Feedly. Então, vocês fazendo o download da apresentação, vocês podem seguir esses links e
conhecer alguns, porque o uso de um ou de outro, às vezes vai de acordo com o gosto do freguês, tá? Então, vocês podem ter conhecer um pouco mais de alguma ferramenta, um pouco mais de outra, tá? Então, vocês podem, de acordo com o interesse de vocês, dominar mais um ou outro. Aqui é um slide bem interessante que mostra como a biblioteca multimídia da Fiocruz usa o RSS. Então, o que ela faz? Ela cria todos os descritores da biblioteca, as palavras-chave da biblioteca, tá? Ela disponibiliza para o teu usuário e você pode assinar por assunto. Então, se você quer acompanhar só um determinado assunto, você pode assinar. Então, você faz a curadoria só de um assunto, tá? Então, isso você pode fazer também na sua biblioteca. Como? Você tem que marcar os teus assuntos com RSS, que é um formato, né, de marcação em XML, né, que você vai precisar talvez da ajuda de um programador para te ajudar a fazer um pouco o script disso, mas é muito simples de usar e com base nisso o teu usuário consegue acompanhar no feed dele tudo que sai sobre aquele assunto que ele assina, sem ter que entrar na biblioteca, sem ter que entrar no site e sem ter que entrar em qualquer outra página especializada naquele assunto, tá? Então, essa é um recurso bastante interessante aí de agregador de notícia e de uso de feeds de notícia em bibliotecas, tá? Um dos principais desafios aí isso é bem interessante. Um dos principais desafios, então, para você criar a curadoria, é você compreender, então, os impactos que essas tecnologias criam nos nossos ambientes, né? Então, às vezes, você tem uma ferramenta e até você entender exatamente como essa ferramenta funciona, não é, de fato, tão simples assim. Então, é um desafio, exige tempo, exige algum investimento, né? E eu sei que dá raiva quando alguém fala assim, mas é muito fácil, é rapidinho, né? A gente sabe que não é assim, né? Sempre a gente acaba impactando e tropeçando em algum detalhe que dificulta, às vezes, o compreendimento, a compreensão, né? A compreensão dessa ferramenta. Elaborar e alinhar o planejamento estratégico às ações é um desafio enorme, tá? Por quê? Porque você tem que saber o que o teu usuário quer, você tem que saber qual é o tempo desse usuário para ele conseguir informação, porque você tem que alinhar, né? Alinhar a informação certa, na hora certa, para o usuário certo. Então, para isso, você precisa conhecer um pouco de planejamento estratégico para chegar nesse ideal, tá? E aí você precisa trabalhar a fidelização, encantamento do usuário, né? Ele tem que ir se apaixonando por você, né? Então, ele vai confiando e vai criando um certo envolvimento mesmo, né? Então, isso é um trabalho e é um desafio. E está sempre se reinventando. A partir das competências que você vai desenvolvendo, você vai se reinventando na curadoria e nesse domínio, tá? E aí, eu deixo para vocês algumas referências, tá? Então, aqui você tem um código de conduta, que é bacana, porque tem a ver com aquilo que a gente falou já sobre a questão de plantar informação, tem a questão ética, né? De você citar sempre as fontes, tem a questão ética de você procurar nunca manipular a informação, né? Então, são aspectos importantes da conduta, da questão das regras básicas, né, profissionais. Aqui você tem também um vídeo da Marta Gabriel, que é uma das referências na área de marketing digital. Ela fala um pouco sobre o que é curadoria,
tá? E aqui você tem algumas ferramentas para poder praticar curadoria, além daquelas que eu já coloquei no slide, tá? E infográficos que são, assim, conteúdos muito importantes para quem pratica curadoria. Por quê, gente? Porque tem esse ditado que diz, né? Mais vale uma imagem do que 1000 palavras, né? E é verdade isso. Então, você mostrando uma curva, você mostrando um gráfico comparativo, você mostrando um infográfico, você muitas vezes mostra muito mais do que escrevendo um texto, analisando, criticando uma determinada situação, tá? Então, saber elaborar um infográfico, e aqui você tem algumas dicas bem legais, assim, de como montar infográficos. Então, são domínios e ferramentas importantes do domínio do curador de informação, ok? Então, eu queria, assim, nesses últimos minutos, ouvir de vocês um pouquinho, se vocês têm alguma pergunta, se eu posso acrescentar mais alguma informação, se eu fui clara nessa apresentação, e se a gente pode, então, conversar um pouquinho mais sobre alguma outra dúvida que vocês tenham, né? Então, o acesso você vai ter a partir da apresentação que você baixa e faz o download dessa apresentação que eu fiz. Então, quando você fizer o download em PDF, abrir o teu PDF, você tem um link, e aí o link vai te levar para essas dicas que eu estou colocando, ok? Mais alguma pergunta, gente? A gente tem aí mais uns minutinhos, eu não sei quantos entraram depois, quantos saíram depois, né? Não tenho essas informações aqui, mas queria saber de vocês um feedback sobre o que vocês acharam, se conseguiram aproveitar e se foi tranquila a apresentação dessa forma, para a gente poder, então, melhorar, aprimorar para o próximo evento nosso, que se der tudo certo, esse modelo, ele vai se consolidar e a gente vai fazer vários outros webinars dessa maneira. Muito legal, Vanusa, obrigada pelo elogio aí, né? Bacana, Cristiane, então, tranquilo, né? A Cristiane gostou muito, não sei se todos devem estar lendo as respostas também, não sei depois quem for visualizar apenas a apresentação, eu ainda não sei se vai conseguir ler os comentários, então eu estou comentando um pouco quem está falando aqui, para saber depois, para quem apenas visualizar. Mais alguma pergunta? Legal, a Rita gostou muito também. Então, gente, eu queria só reforçar, enquanto vocês fazem outra pergunta, que a curadoria de informação, ela é uma profissão hoje. Você pode se posicionar como um curador de informação para empresas que precisam de profissionais que fazem marketing de conteúdo, tá? Então, quem faz marketing de conteúdo precisa ser um curador de informação, né? Que precisa ter essas competências todas que a gente está colocando aqui na apresentação, tá? Então isso é muito importante vocês não só saberem, como colocar isso nos currículos, como poder buscar oportunidades no mercado que sejam trabalhos e não apenas empregos, tá? E que envolvam essa competência, né? Então, e que às vezes não tem um nome de o cargo que vocês estão buscando, mas que envolve o conhecimento exato disso tudo que a gente está falando, ok? Só um pouquinho. A Cristiane colocou aqui. O que fica claro é que o profissional da informação precisa se reinventar sempre. Legal. Depois a Lisandra não conseguiu pegar desde o começo. Como podemos usar esses conceitos na área de educação? Se você conhece algum case de sucesso
usando escolas, ONGs, etc. Lisandra, com certeza, se você for entrar, por exemplo, no Porvir, que é um site bem bacana para a área de educação, eles fazem muita curadoria lá, porque o conteúdo que eles publicam é um conteúdo muito inovador, muito diferenciado, tá? Então, sempre que você encontra ambientes digitais onde você percebe que o conteúdo é diferenciado, é porque tem um trabalho de curadoria por trás, né? Então, na área de educação, o Porvir eu conheço muito bem. Essas ONGs de educação são ONGs que fazem muita curadoria, porque elas refinam muito a informação, trabalham muito a informação. Agora, em escolas, eu não conheço, né? Mas em ONGs, com certeza, em blogs, com certeza, tá? E a gente pode pesquisar mais, e podemos falar depois offline, para eu poder te ajudar a encontrar mais alguma referência. Vanusa, exato, você tocou no ponto, trabalho mais, emprego menos, é isso aí, Vanusa. Então, ela é muito importante, essa mudança, essa nossa reformatação. A gente precisa se reinventar sempre e usar isso como um recurso nosso adicional. A Rosane, beijo para você, Rosane também, né? O vídeo ficará disponível, sim, ficará na plataforma, no canal da Inova Training, ele fica disponível gravado para você assistir depois, e só não sei se ficam também os comentários de todos, mas vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem, compartilhar com outras pessoas também, fiquem à vontade, e aí a gente vai fazer outros webinars logo, e a Inova Training promove cursos também de curadoria de informação. Eu já dei 3 turmas recentemente, nós temos aí 2 turmas em breve, né, no site vocês têm a informação também, e no curso a gente faz oficina, então a gente usa o computador, usa todas essas ferramentas, eu seleciono as principais, e a gente trabalha com essas ferramentas para criar uma revista online, para criar esse ambiente, para usar o Feedly também, né? Então, eu ensino como usar o Feedly. Então, você sai da oficina realmente como um curador de informação pronto para desenvolver esse teu lado profissional, tá? Então, quer dizer, de alguma forma, nós que trabalhamos como profissionais da informação, nós já fazemos uma certa curadoria, mas sem esses conceitos todos que eu estou colocando e sem o domínio dessas ferramentas, tá? Então, muito importante deixar claro, mais uma vez, que a curadoria, ela não é pesquisa, tá, gente? Ela não é compartilhar informação, ela é agregar valor, ela é conhecer tecnologia e conhecer o assunto que o usuário, que o teu cliente necessita e buscar informação que seja realmente diferenciada e que não esteja no Face do teu inimigo, de preferência, ou então no site do teu concorrente, né? Então, a informação que não esteja à mão, né? A informação que ele sabe que só você conseguiu, que só você, de alguma forma, tem o segredinho aí da receita de sucesso, tá? Então, às vezes tem fontes de informação que a gente não sai por aí compartilhando, né? A gente tem como uma mina de ouro nossa, porque a gente sabe que tudo que sai sobre aquele assunto tá ali, né? Então, você fica de olho ali, como a gente fica de olho no Twitter de alguém, porque sabe que assim que sair alguma informação bombástica sobre aquele assunto, é ali que vai sair a primeira notícia sobre aquilo, ok? Bom, gente, quem me conhece sabe que eu gosto de falar mesmo, né? Então, se me permitirem, eu vou falar até a gente chegar às 2h30. Mas vão perguntando, tem tempo ainda para algumas perguntas. Legal, Vanus adorou, fico muito feliz que vocês tenham gostado e vamos fazer outros temas outras vezes, porque eu também adorei, então, para mim é a primeira vez que eu estou fazendo, estou super à vontade, e não só com o tema, mas também com a plataforma que é super amigável, então,
Vamos lá para mais uma pergunta, se vocês quiserem e tiverem aí. Podem fazer perguntas. Cabeluda, gente. Vamos lá? Mais alguma? Sugestão de algum próximo webinar? Se vocês não tiverem mais perguntas, algum tema relacionado à nossa área que vocês queiram, com que vocês sabem que eu conheço, ou gestão da informação, gestão do conhecimento, na área de governança de dados, alguma coisa eu consigo falar também, dentro de qualidade de dados, dentro de sistemas de informação, algum outro subtema dentro de curadoria de informação. Querem sugerir algum tema nesses últimos minutos? Tem aqui os meus contatos, para quem não baixou ainda a apresentação. Metadados, bem legal, uma boa ideia. Bacana. Vou registrar, Lisandra. Gente, nesses últimos minutinhos, agradeço muito a participação de vocês. Sei que quem não pôde estar presente, nós tivemos 33 inscritos, acho que nem todos estavam presentes, mas sei que todos tiveram intenção de participar e que fique então aí gravado para poderem assistir depois. E um beijo grande para todos vocês e até então uma próxima apresentação em breve, se Deus quiser, ok? Eu que agradeço então, gente. Obrigada, Cristiane, pela sua presença, obrigada, Vanusa, a todos vocês, e até a próxima. Tchau, gente. Tchau. A apresentação fica gravada. Fica gravada, fica no mesmo link você consegue acessar.